Boa noite a todos, que bom que vocês estão aí presentes. Muito obrigado pela presença de todos, né? Eu quero agradecer à SPP, na pessoa do Igor, pelo convite. E o interessante é que, na verdade, e eu os tenho de Minas Gerais, mas não estão organizados uma palestra. E aí eu me convidei para falar sobre cabeças trocadas. E coloquei esse título que pode até soar como uma provocação. Não são três, na verdade são várias, né? São vários selos. Então aí o português é os cabeças trocadas, porque são os selos, não são as cabeças. Porque algumas cabeças tiveram mais de um selo. Igor, pode passar o próximo? Eu tenho 65 anos, eu sou médico, estou me aposentando. Sou filatelista desde menino, minha ênfase foi madrugada republicana, em função do Álvaro Carvalho, e também história postal de Minas Gerais. E a coisa mais importante da minha vida agora é que eu virei avô. E esse aí é meu netinho, o Raul. Vai herdar a coleção. Vamos passar ao próximo. Coitado. Meus agradecimentos à minha mulher, minha família, ao Guido, um grande filatelista de Curitiba, que é o meu atual mentor, é um profundo conhecedor e estudioso de madrugada. Para mim, é a pessoa que mais conhece a madrugada. Ele conhece e fica filosofando. É muito interessante as conversas com ele. E ao Clerman, que é além de colega de profissão e de hobby, né, uma pessoa extremamente generosa e me provoca. Sempre no bom sentido, em história postal e também na madrugada. Ele, de vez em quando, manda alguma coisa para eu classificar. Agradeço também aos filatelistas do passado, vários estudiosos, em especial o Dr. Armando Ribeiro, que era médico também, aqui do interior de Minas, e foi um grande estudioso de madrugada e outras emissões do Brasil. Muito obrigado aos comerciantes. Eu compro de vários e tenho contato com vários, mas eles são muito importantes para nós filatelistas. Eles vão atrás do que a gente precisa e nos orientam onde tem, onde não tem, o que está acontecendo. Eu citei alguns, mas são vários que passaram por minha vida e estão na minha vida, né? E ao Álvaro Carvalho, um comerciante filatélico, que eu considero meu pai filatélico, e que me apresentou e me incentivou a estudar a emissão. 94, 1906, que é a madrugada. As pessoas que conviveram com ele devem lembrar da generosidade da informação dele. Ele sempre falava o que ele sabia, contava, dava detalhes, né? Uma grande saudade. E muito também que eu também fui um médico dele no final da vida dele. Vamos passar ao próximo? Bom, a palestra, eu vou dar uma pincelada sobre a madrugada e depois vou falar das cabeças trocadas. Na verdade, é uma palestra curta. Ela tem muito slide, mas os slides, no final, vão mostrar os detalhes. Então, vai ser uma coisa meio repetitiva. Como vai ficar no site da SPP, pode ser pesquisado, mas eu vou mostrar como descobrir essas cabeças, a chave da descoberta, né? Então, a emissão Madrugada Republicana foi a quarta dos Correios após o Império, e ela foi... porque a Cruzeiro, a emissão Cruzeiro, foi montada no Império, e eles mudaram, e logo que teve a República, ela começou a circular. Essa aí foi talvez a primeira grande emissão, e como novidade surgiu o selo de R$2.000, que nunca tinha sido emitido. Ela começou a circular em setembro de 1894. Pode passar a próxima. Ela é classificada nos catálogos, não só o catálogo atual RHM, mas os outros catálogos mais antigos, como uma série.
Entretanto, ela tem uma característica muito interessante. Existe uma proposta da classificação ser um pouco diferente. No famoso estudo do Ponge e do Bade e do Flatal, eles propõem colocar o selo de 100 réis vermelho e preto como sendo um selo à parte. Pela seguinte razão: todos os outros selos têm essa moldura que está aqui à esquerda. É uma moldura em que a tabuleta de valor é vazada e o centro está junto com a tabuleira de valores. Então, eles imprimiam a moldura e, em seguida, imprimiam a efígie, o centro, e a tableta de valor unidos. Os dois eram feitos no mesmo clichê. Já a moldura do selo de 100 réis, o que é emitido em duas etapas, né, ele só tem a efígie. A moldura já consta a tabuleta de valor. Então, você tem 9 selos, 9 tipos de selos, 9 valores com a moldura à esquerda e só um à direita. Então, ele é bem diferente. Quando você estuda os defeitos de chapa, é tudo diferente. Então, essa é uma proposta de uma nova classificação. Pode passar o próximo. Bom, o histórico das cabeças trocadas. Elas ocorreram no selo de 100 réis, vermelho e preto, de 1895 até o final da emissão. Não até o final, até meados de 96. Elas só foram descobertas em outubro de 1911, quando o Napier publicou o estudo deles, mostrando as cabeças trocadas. Até então, ou seja, 14 anos, né? 15 anos depois, que elas foram descobertas. Logo em seguida, no ano seguinte, o Peck, que está aí a imagem dele aí, ele publicou um outro estudo também, e ele reconhece o Napier como o pioneiro, e com um estudo também muito detalhado, talvez até mais detalhado do que o Napier. Ele identifica as marcas de cada cabeça, de quase todas as cabeças, ele não consegue localizá-las. Ele localiza uma e depois ele não consegue localizar as outras. Mas o estudo dele é muito abrangente. O estudo do Napier, a coleção do Napier, parece que foi doada para a Sociedade Filatélica Inglesa, Royal Society. Do Peck, não. Ela foi desmontada e eu recentemente adquiri um pedacinho da coleção dele, ainda com algumas cabeças trocadas. Pode passar o... um detalhe, ele cita, quando ele monta, ele explica a coleção dele, ele estudou mais de 100 mil selos vermelho e preto para fazer o estudo dele. E parece que constava perto de 500 folhas de exposição. Pode passar o próximo? Por que elas surgiram? Qual a explicação? Então, uma hipótese é do Peck, que ela é contestada pelo Ponge. Ele acha que as cabeças elas foram desgastadas pelo uso. Nessa época, o porte de uma carta simples era 100 réis. E, aproximadamente, segundo, eu acho que o Dorvelino, o Temosin, ele calcula quase 100 milhões de exemplares dos 100 réis. Em 98, que o valor mínimo o valor da carta assim passou para 200 réis. A correspondência de 1973 do Ivo com o Ponge, que eu tenho as cópias, o Ponge, ele tentando justificar a contestação dele, existe uma cabeça trocada que foi substituída por uma cabeça
pretíssima, vamos falar assim, a cabeça mais pretinha que tem. E no estudo do Peck, ele fala exatamente o contrário, ele não tinha as datas, e não tinha o estudo depois feito posteriormente pelos outros filatelistas. Então ele achava, o Peck, que a cabeça preta tinha sido substituída por uma cabeça de 500. Mas foi o inverso. A cabeça de 500, que era a cabeça trocada, recebeu a cabeça pretíssima. Uma outra teoria era para experimentar, ver se melhorava um pouquinho o aspecto das cabeças. Mas aí tem uma dúvida. Por que, então, não colocar a cabeça de 300? O Belarmino Pinheiro foi um funcionário da Casa da Moeda, depois ele escreveu vários artigos. Ele responde essa pergunta falando que não tem de 300, porque os selos de 300, as cabeças de 300 tinham sido retiradas para fazer os inteiros postais de R$300. Entretanto, isso não está muito correto as datas. Como as cabeças surgiram em 95, em 1896, o inteiro postal de R$300 só surgiu em 98, que é o valor da carta simples para o exterior. Vamos falar o próximo favorito. Bom, uma outra possibilidade que em algum momento as pessoas pensaram é você pegar de uma maneira equivocada, por engano, uma cabeça de 200, 500, 700 e colocar na cabeça de 100. Isso não era possível, porque para você usar as cabeças 200, 500, 700, você tinha que apará-las, você tinha que tirar a tabuleta de valor. Elas não encaixavam na moldura do selo de R$100. Né? Então, essas cabeças, a gente tinha que pegar um alicate, porque elas eram de metal, e cortavam. Né? Então, essa aí não tem nenhum valor, esse engano. Pode passar mais uma, por favor? Bom, uma hipótese que aparece nas cartas do Ivo Componge é que foi uma molecagem. A Casa da Moeda, o trabalho lá era muito precário. Os papéis eram diversos, as tintas, sempre faltava material, sempre faltava pessoas para trabalhar, e eles utilizavam pessoas que estavam cumprindo pena ou tinham feito algum crime ou alguma desordem fiscal, qualquer coisa, e colocavam para trabalhar na Casa da Moeda. Então, eles eram fiscalizados, então eles faziam as molecagens, vamos dizer assim, e cortavam e colocavam. Eu acho meio forçado isso, porque eles nem sabiam que a cabeça lá era igual ou diferente. Não me soou bem, não. A minha teoria é que a quantidade de selos e elas foram realmente se desgastando e provavelmente era muito mais fácil você pegar uma daquelas cabeças ali que eram pouco utilizadas, tirar a tabuletinha de valor ali embaixo e colocá-la no clichê para montar os clichês grandes das folhas. Era muito mais fácil fazer isso do que você ir lá, pegar onde o clichê onde foi desenhado de madeira, fazer um molde, fazer eletrólise, colocar chumbo e montar novamente. Então era mais fácil já estar ali prontinho, arrancava aquilo e colocava. Eu acho que isso é mais provável, mas ninguém sabe. O interessante da madrugada, da história da madrugada, que todo conhecimento é de pesquisa filatélica. Em 1911, exatamente no ano em que foi que o Napier colocou o trabalho dele, a Casa da Moeda pegou fogo. E os arquivos, tudo foi perdido. Então, tudo que se sabe sobre madrugada, e é muita coisa, foi uma pesquisa brilhante, contínua durante 100 anos. Cada um colocava um tijolinho na história, né? Mas tem coisas que não vão ter respostas. Uma das minhas propostas era ir lá na Casa da Moeda, antes dessa pandemia, ver se tinha alguma coisa. Eu acho que é uma bobagem, porque todos os filatelistas, os estudiosos, já fizeram isso. Mas, vamos lá, pode passar a prova. Mas tá aí, as especulações para explicar as cabeças trocadas estão abertas. Todo mundo pode fazer
qualquer coisa. Para falar um pouquinho das chapas já específicas, das chapas dos R$100. Eu estou esquecendo agora os outros valores. O selo de R$100, ele teve dois tipos de impressão. Você teve uma impressão em duas etapas, que é a que nos interessa, e a partir de 1900, ele foi impresso inicialmente, ou concomitantemente, uma chapa, uma impressão de duas etapas e uma impressão de uma etapa. Essa impressão de duas etapas foi muito curta. Bom, então vou falar. Você tem, então, 6 chapas do selo de R$100. Você tem as chapas 1 e 2, que tem a cabeça de 1894, assim denominada. É essa cabeça da esquerda, que está aí assinalada. Ela é denominada a cabeça do perfil grego. Você tem um nariz retilíneo, ela é um pouquinho mais delicada, o desenho, né? Bom, e parece que ela foi ficando, ela foi utilizada até dezembro de 1896. Depois surgiu a cabeça de 1897. Ela tem esse número de 97 porque tem pouquíssimos exemplares para a data de 1896. Ela saiu, esse desenho, a partir da cabeça de R$700, um pouquinho modificada. Eles pegaram a cabeça de R$700 e deram um tratamento nela, acertaram algumas linhas e tudo. Então, ela é muito semelhante à cabeça de R$700. Quando vocês olharem a cabeça de 700, coloquem junto a cabeça do R$100 97, vocês vão ver a semelhança. Então, você tem 2 chapas com essa cabeça de 94, 3 chapas da cor vermelha e preta, que são as chapas de número 3, 4 e 5, com a cabeça de 97, e você tem a chamada chapa 6, que é o vermelho, que é a cabeça, com a cabeça de 1897. Essa chapa 6 é uma das composições da chapa 5. Existe um artigo escrito pelo Guido e pelo Dr. Armando, em que eles demonstram que só teve uma composição essa chapa 6, e é semelhante a uma das composições da chapa 5. Vamos passar a próxima. Então, o que nos interessa é essa cabeça de 1894. Pode passar a próxima. Bom, ambas as chapas, a 1 e a 2, elas têm a mesma efígie. Em alguns lugares, em alguns estudos, vocês vão ver que eles falam que a cabeça da primeira chapa era um pouquinho mais delicada. Eu tenho muita dificuldade de reparar isso. Para mim, elas são iguais. Os defeitos primários também são praticamente semelhantes. E eles são importantes, esses defeitos primários, nas molduras, porque eles localizam a posição do selo no bloco de 10. Quando as folhas, os clichês de folhas eram preparados para impressão, eles eram montados 10 blocos de 10 para montar uma folha de 100. Bom, quando você trocava a composição, você não trocava selo por selo, você trocava os blocos de 10. Então, você tem a numeração dos blocos A, B, C, D, E, F, que foi convencionado pelos filatelistas. Então, quando você vai procurar se aquela composição é a mesma da outra, você tem que ver as diferenças dos espaços entre um bloco e outro. Ou seja, os blocos de 10, os blocos de moldura são fixos. Então, todo selo que você pegar de vermelho e preto, que estiver na posição 1, ele vai ter aquele pequeno pontinho no R. A posição 3, ela tem um chanfradinho no R, na perna do R, e depois surge um pequeno amassadinho aqui em cima, na margem da impressão. Então, todos, se você olhar, tem. Esses aqui, o 7, o 8 e o 9, surgiram, e os 6 surgiram mais na segunda chapa, porque ela foi preparada também, e na manipulação dela surgiram esses defeitos, quando eles refizeram os blocos de 10. Bom, vamos passar a próxima, porque aí eu vou mostrar a diferença entre a chapa 1 e a chapa 2. Ô Márcio. Sim. O 2 e o 4 não tem porque não foi descoberto, não tem nenhum detalhe. Por que achar um selo sem nenhum desses aí, você já sabe que é 2 ou 4.
Ah, beleza. Aí você tem que montar seu puzzle. Né? Por isso que são importantes na montagem das chapas os blocos, né? Os múltiplos. E nessa época tinha pouco múltiplo, porque o valor da carta era R$ 100 a carta simples. Então, na segunda, na quarta e na quinta chapa, você já vê muito múltiplos. Mas nas 3 primeiras, não, são pouquíssimos múltiplos. Bom, a diferença principal entre o selo de chapa 1 e 2, então não é a cabeça, elas são muito semelhantes, é a distância horizontal entre 2 selos. Que é essa distância aqui, que tá, eu coloquei ela pretinha aqui, na chapa 1 é até 0,2 milímetros. A maioria dos selos, você vê, está coladinho a margem de um selo com a margem do outro. Já na chapa 2, você já tem um espaço maior. Aí, bom, tem muito selo que você não tem margem. Bom, aí fica sem classificar. Aí vai para o pacotinho a estudar. Né? Aí você tem outros detalhes. Mas essa é a diferença que eu acho, e todos falam, porque eu tenho muita dificuldade de ser pela cabeça. Uma outra coisa que chama atenção é o papel. O papel gessado aparece geralmente na primeira chapa. Parece que o papel gessado era um resto que foi utilizado no cabecinha e no tintureiro. E ele foi utilizado no início da emissão da Madrugada. Depois ele vai escasseando e logo depois ele desaparece. Bom, a chapa 1 circulou durante 3 meses e pouco. E logo em janeiro de 1895 surge a chapa 2. Você começa a ver os selos com espaçamento maior. No trabalho do Peck, que eu tenho, ele não diferencia isso, ele não tinha conhecimento disso. Isso foi descoberto posteriormente. Ele tem blocos grandes em que ele coloca tudo como uma chapa. Né? Ele classifica as chapas, 1, 2, 3, 4, 5, mas esse ele coloca com uma chapa só. Ele não faz essa diferenciação. Bom, a chapa 2, então ela circulou de meados de janeiro de 1895 a meados de 1896. A meados de dezembro de 1896. Quando surge a outra cabeça, que é a cabeça de 97. E a chapa 2 é que nos interessa, porque além das cabeças trocadas, ela tem as cabeças retocadas, no finalzinho dela, que é uma composição final. Ela tem o avião na efígie, que ela surge, o avião surge em uma das chapas, em uma das composições da chapa 2, em que tem cabeça trocada, e uma composição que não tem cabeça trocada. E a cabeça negra com a crescente na moldura. E depois eu vou mostrar aí para frente. Está indo muito rápido? Tá bom. Bom, vamos lá, vamos seguir. Pode para isso. Bom, as características da chapa 2, então os papéis utilizados. Você tem papel A1, A1, A2, A3. Eu tenho muita dificuldade em conseguir classificar o papel A em subdivisões. Sinceramente, eu luto com isso aqui, me confundo muitas vezes. Eu tenho um catálogozinho, não, é uma amostra que quem me ajudou a montar foi o seu Alto. E ele foi colocando. Mas o doutor Armando, na hora que viu a classificação do Alto, falou, não, isso aqui não está tão certo. Aí você fica meio perdido. Mas o papel A, para as pessoas, para a gente saber, quase todo selo que a partir de 97, inclusive os outros valores, quase todos são papel A. Então, a emissão Madrugada, vermelho e preto, 97, 98, 99, os selos da chapa 3, 4, 5 são papel A. Qualquer coisa, você vai lá e olha aquele é o papel A. O papel B é o papel gessado, é o papel espesso, branco, e tem uma trama muito variada. Quando eu olho assim, a trama é bem pequenininha, e às vezes você nem vê direito a trama. Você tem o papel C, que é o papel mesh, em que você tem a trama bem marcada, é uma trama vertical,
de você olhar contra a luz, você vê, e ela aparece no anverso do selo. Você vê o selo todo riscadinho com as manchinhas brancas. E o papel D, ele surge no final da chapa 2, 1896. Tem vários selos da cabeça retocada com esse papel, que é chamado meio gessado ou mechinho. Ele é bem fininho, e a diferença dele para o papel mesh é que a trama ela é horizontal. Você percebe, ele é um papel mais raro, mas se encontra mais nas cabeças retocadas. As denteações são essas. Vamos falar, as denteações ditas oficiais. Você tem denteações mistas, por exemplo, 13, 11, 11, 11. 11, 13, 13, 11. Então, você tem algumas variações. Quando eu estava fazendo uma classificação geral da madrugada, o Guido me chamou a atenção que é uma coisa que o Napier, o Peck, o Ponge, todos chamavam atenção. A picotagem, a denteação oficial, vamos falar assim, oficial entre aspas, da Casa da Moeda, é 13 e 11. Eram os que eles usavam. Por que surgiram esses picotes mistos? Porque na hora que tiravam a folha e eles viam que estava faltando picote numa fileira de selos lá, eles colocavam lá e picotavam com a primeira que vinha na frente. Então, não tinha... Ela não nos dá nenhuma informação a mais sobre a época do selo, a cronologia do selo. Eu acho que ela tem valor filatélico, é claro. Eu acho que tem um valor filatélico legal. Mas, oficialmente, esses são os picotes. Bom, uma coisa que parece que eu não coloquei aqui é sobre a cor. Quando a gente pega o selo da madrugada e vai ver a cor, não só os 100 réis, 90, os 100 vermelho e preto, e os outros, a cor não é um bom parâmetro para você classificar. A cor é muito ligada ao papel. Você vai ver que alguns tipos de papel têm uma cor bem determinada. Então, o melhor é você classificar o papel. E a quantidade de cores, de tintas que foram usadas, elas foram misturadas, as chapas eram mal limpas, eles usavam solventes, era uma confusão. Então, não é um bom parâmetro. Também tem valor filatélico, você classificar de acordo com a cor. Mas se você for fazer uma classificação oficial com cor, vai ser um número infinito, mas infinito de selos. É praticamente impossível. Mas quando a gente vai mexendo com a madrugada, você começa a quase já classificar o papel pela cor do selo. Então, classifica o papel que está bem classificado. Aí você tem uma sequência cronológica em toda a série. Bom, então o que nos interessa são esses 4 papéis. Vamos seguir? Márcio, Sim. posso fazer uma pergunta? Uma curiosidade minha. O Cruzeiro e o Madrugada tiveram uma variação enorme de papéis aí. Esses papéis eram de fabricação nacional, todos eles? Acredito que não, Clerno. Eu acho que vinha de fora também. Brinca-se, e isso tá. Brinca-se não, isso foi documentado. Existe um ofício da Casa da Moeda, um ofício interno, eu acho, porque os papéis vinham, as resmas vinham embrulhadas no papel, eles desembrulhavam aquelas resmas para fazer as folhas, né, o papel, e eles aproveitavam o papel de embrulho. Então, eu acho que eles compravam papel de tudo que é lugar. Não só de fabricação nacional, mas estrangeira também. Sabe? Como eles não tinham filigrana, né? A gente não tem, não sabe direito. E foi tudo queimado, Cleber. Foi tudo por fogo, as informações. Né? Obrigado. Isso até torna a edição mais mística, né? Você fala, o que é isso? Né? Bom, então agora vou partir para as classificações. A gente tem uma brincadeira que a gente fala que a gente procura, a gente só acha o que a gente procura. E a gente só procura o que a gente conhece. Né? Então, para você pegar aquele tanto de selo vermelhinho e preto e classificar e achar
As cabeças, você tem que ter uma intimidade com elas, vamos falar assim, né? Aí eu sempre tenho o meu modelinho. Eu tenho dúvida também, ainda mais porque às vezes os carimbos são em cima das cabeças, são borrados e tudo. Mas quando você coloca as cabeças assim, as 4 juntas, eu não coloquei de 97, que eu já tinha colocado antes, a gente vê que elas são bem diferentes. Bem diferentes mesmo. O formato das folhas do louro, as orelhas, o nariz, né? As ondulações do cabelo, aquelas marquinhas do S, do C, né? O pescoço. Você vê que elas são diferentes. E eu tenho esse modelo. Eu tenho isso impresso na minha mesa lá, para eu também me orientar, porque eu me confundo às vezes também, principalmente quando eu vou classificar a cabeça de 700, que é parecida com a cabeça de 97, de onde ela foi. A cabeça de 97 é derivada da cabeça de 700 reis. Então, esse é um modelo que eu tenho na minha mesa para eu poder não errar, ou errar pouco. Vamos lá. A próxima, então. Bom, a ideia de falar de cabeças, de selos, selos com cabeças trocadas, e a pergunta é aquela: são só 3? Não, não são 3, são muito mais de 3. Quando eu falo que são mais de 3, eu não estou falando de papéis diferentes, de picotes diferentes, não. Eu estou falando de selos diferentes, em composições diferentes, em localizações diferentes, sabe? Em impressões diferentes. Se você imaginar que eles têm picotes diferentes, papéis diferentes, não vão ser só 19 selos ou 20 selos. Você vai multiplicar isso, né? Então, aí são variedades de um selo, mas eu os considero, esses 19, como selos absolutamente diferentes. E por que o catálogo, os catálogos, o RHM, os outros catálogos, não contemplavam isso? Eu acho porque eles não foram provocados. Eu acho que para constar do catálogo, nós, filatelistas, temos que provocar o editor. Provocar no sentido de informar ele e mostrar a documentação adequada. No último catálogo RHM, eu fiz uma colaboração junto com o Guido, acrescentando um selo que é o 81X, que é o 10 Reis da Madrugada, com o interior, né, o centro 2, o centro B, e a moldura A. E isso tem uma documentação da Casa da Moeda, reclamando uma troca de informações de ofícios da Casa da Moeda com o Correio. O Correio passando um pito na Casa da Moeda, porque ele não tinha autorizado a mudança do desenho. Então, isso, quando eu e o Guido apresentamos ao Peter, ele acolheu e colocou mais um selo. Então, a localização dessas chapas, dessas cabeças, essa localização é conhecida desde 1980, quando o doutor Ivo, o filatelista, que descobriu a maioria da localização delas, publicou um trabalho no Brasil Filatélico, um trabalho brilhante, ele mostrando toda a pesquisa dele. Né? Bom, então, selos diferentes não são porque são papéis diferentes ou porque são picotes diferentes. São porque estão em lugares diferentes, em composições diferentes. Então, as composições da chapa 1, na verdade, a chapa 1 só tem uma composição e tem uma pequena mudança em um bloco de 10, que foi a variável. Tem uma composição. A chapa 5, uma infinidade de composições, algumas já completadas, outras não. Outro dia, o Rubens citou a coleção do Pérez, que ele expõe. Então, ele expõe uma das composições da chapa 5. As 2 primeiras composições que ele expõe. Bom, então, a composição da chapa 2 não tem nenhuma completa até agora. Elas um grande desafio. E é um desafio que o Guido está enfrentando agora. Então, ele fica louco procurando as peças grandes. E quando ele negociou a coleção dele, ele não tirou
fotos coloridas, nem escaneou, nem sei se tinha scanner na época, da coleção dele, que é absolutamente fantástica, a coleção que ele expôs e ganhou medalha de ouro. Tinham grandes peças que eu vou mostrar aqui para frente, né? Mas elas se perderam. Elas foram negociadas e algumas peças poderiam ajudar na montagem. Então, o que se tem hoje de conhecimento? O pessoal, os filatelistas acham que existem 7 composições da chapa 2. E elas têm essas denominações porque cada um foi denominando de uma tal maneira. Achava, colocava um, depois colocava outro, e adotou isso para comodidade, depois para classificação. A chapa 2A, o doutor o Guido, ele questiona se tem a 1 e a 2. Essa chapa ela tem 2 cabeças trocadas, uma de 700 e uma de 200. E tem muito mais selo, um pouquinho mais de selo de 700 que de 200. E a obliteração mais antiga, ela é mais anterior à do 700. Então, ele acha que ela não houve uma composição. Houve apenas uma troca de cabeça que deve ter sido avaliada. Aí você tem a chapa 2B, que tem 2 composições, 2B1 e 2B2. Tem a chapa 2C, que não tem cabeça trocada. Tem a chapa 2D, que tem algumas cabeças trocadas. E tem a chapa 2E, que tem as cabeças retocadas. Então, as cabeças trocadas estão nessas composições 2A, 1 ou 2, nós não sabemos direito, 2B1, 2B2 e 2D. Cada chapa, ou cada cabeça, tem sua característica própria. Mas eu vou voltar, para quem se interessar, entrar na brincadeira de montar essas chapas, ou tentar organizar a coleção de uma maneira, uma brincadeira boa, salientar que você tem que sempre procurar localizar o selo dentro do bloco de 10 e tentar montar um bloco de 10. Bom, as composições 2B1 e 2C, quem já viu, nós que já viu selo de madrugada, a gente vê que às vezes tem uma faixa branca do lado de um selo. É uma faixa que separava o lado direito da folha do lado esquerdo. Eram 50 selos de um lado e 50 do outro. 5 blocos de 10 de um lado e 5 do outro. Então, tem 2 chapas, que é 2B1 e 2C, que não tinham essa faixa branca, que é conhecida como período, separando os 2 painéis de selo. Isso é para ajudar a tentar identificar. Vamos seguir? Bom, agora, a partir de agora, vai ficar uma coisa meio repetitiva e como vai ficar a palestra, vai ficar no site da SPP, eu acho que ela vai ser um pouquinho mais rápida. Então, a composição 2A, a gente não sabe se tem 2A1 ou 2A2. Ela circulou de janeiro e fevereiro de 1895 até o final de 95. Ela só tem 2 cabeças trocadas que estão nessas posições. A posição E1, à esquerda, o primeiro selo, que é a cabeça 295. E a posição E45, aqui, marcada na folha, que é a cabeça de 700 por 95. Aqui tem algum detalhe que eu escrevo a respeito das datas em que surgem essas cabeças, quando elas são conhecidas. E os papéis onde elas são encontradas. Né? Aí vai ficar exposto, para servir como um guia. A minha missão, eu acho que nessa palestra, eu não estou trazendo nenhuma novidade, eu não contribuo em nada, em localização de nada. A minha contribuição, eu acho que é tentar colocar de uma forma didática o jeito de você classificar essas cabeças. Eu acho que é essa a missão. Vamos seguir a próxima, então, agora, ou Igor? Bom, aí eu coloco a característica de cada cabeça. Então, na composição 2A, você tem a cabeça 795,
ela tem dois estados. O primeiro estado é esse, e aqui você tem onde que você localiza as, as características para você procurar no seu selo. Então, geralmente ela tem a margem direita, ela está na margem da folha, ela tem uma pequena linhazinha abaixo aqui, logo acima do oval, e a tabuleta de valor ela é aberta. Né? Essa é a cabeça mais comum. É a cabeça que tem maior número, ela circulou quase um ano inteiro. É a que a gente encontra. Igor. Aqui eu tenho, essas que eu vou mostrar agora, quase todas são da minha coleção. Aqui é uma trinca, né, em que você tem essa cabeça aqui na posição do meio. Você tem a cabeça comum, 94, a cabeça 94, e ela está aqui no meio. Então, ela tem a margem. Bom, esses risquinhos, esses pontinhos, são pequenos mesmo. Às vezes eles nem aparecem. Então, você tem que procurar, você tem que ter uma lente boa. Se você tiver um microscópio, aquele eletrônico, uma lente eletrônica, vale a pena você colocar no computador para procurar. Às vezes você não encontra. Aí você vai falar, não é essa, você vai excluindo até achar a localização da cabeça. É uma boa brincadeira. Pode passar a próxima. Bom, o segundo estado dessa mesma cabeça, eu acho que em meados de outubro, surge. No final eu acho que em outubro, setembro, está a data ali. Surge essa pequena borboletinha aqui na pontinha do nariz desse selo. Então, esse selo sofre é isso aí, Igor, obrigado. Sofre um dano. E a partir daí ele começa a ter essa característica. Pode passar o próximo. Aqui eu tenho uma quadra em que você tem as três cabeças normais, 94, e ela está aqui, assinalada ali. Na parte inferior. Pode passar. Bom, essa aí é na mesma composição, a composição 2A, é a cabeça de 200, aquela que está lá no alto, na posição E1. Então, você tem, geralmente, margem superior, você tem esses pontos vermelhos, aqui, o R, parece que está o R entre aspas, é muito característico. Você tem um outro pontinho na perna do R do Brasil, e, muitas vezes, a margem lateral esquerda, porque ela está no lado esquerdo da folha. Né? Nessas cabeças surgem diversas manchas brancas, não se sabe por quê, se é algum problema da tinta ou do papel, mas em vários exemplares você tem manchas brancas que não são constantes e são variadas. Pode passar o próximo. Esses selos são da coleção do PEC, que eu adquiri. Então você tem aqui o que ele chama, né, de tipo 3, que é a cabeça de 200. Ele sabia que era cabeça de 200, mas ele denomina como cabeça 3. Né? Então, e ele começa a tentar classificar, chamando a atenção de pequenos detalhes. Né? Então, você tem essa cabeça nessa posição, no alto da folha aqui, um par vertical. Pode passar. Bom, agora nós passamos para outra composição. Essa é a composição em que você tem o maior número de cabeças trocadas. E a composição que circulou com o menor tempo. Ela circulou apenas no final dos 1895. Você tem uma linha com 2, 4, 6, 8 cabeças trocadas. E essa folha não tinha aquele períneo, aquela faixa separando. O mais interessante, que todo mundo fica procurando sem parar, é a posição E10 junto com a posição D6. Uma cabeça de 200 com a cabeça de 500. O Guido nunca viu, acho que ninguém nunca viu, porque ela é possível, não tinha o períneo. Mas ninguém conhece essa cabeça. Bom, vamos passar agora para a gente ver. Aí você tem
cabeça, né? Uma cabeça de 700. Se você olhar, se você lembrar da cabeça de 700, se você olhar, aparece com a cabeça de 97. Se vocês lembrarem da cabeça de 97, é que está aí atrás do Igor, ela é a cabeça, aquela é uma cabeça de 97. Elas se parecem. Né? Bom, e aí tem as características dela. Essa é a primeira. Aí pode ir seguindo. Eu não vou ficar repetindo, não. Porque elas vão ficar marcadas aí. Né? Aí aqui você tem uma coisa muito legal, que naquela linha você tem uma cabeça de 700 junto com a cabeça de 500. Essa peça também faz parte da coleção do PEC. Fazia parte da coleção dele. Pode seguir a próxima. Já a cabeça 702, ela que está mais embaixo. As características dela. Essa é muito legal, que ela tem 2 tracinhos. Isso aqui são os restos da tabuleta de valor. Que na hora que ele tirou com o alicate, ela ficou altinha ali. Então, na hora que ele montou a chapa, o clichê com as cabeças, ela ficou alta ali e a tinta passava e marcava. Ele não cortou ela direito, ele devia ter achatado ela mais um pouquinho. Bom, aqui tem um detalhe, vocês vão ver que essa cabeça também foi usada na outra composição. Eles misturaram as cabeças e pegaram essa cabeça e colocaram em outra composição. Ô Igor, esse aí de onde que é? Esse carimbo. Você sabe, Igor? Esse carimbo francês. Casa Branca? Deve ser, Casa né? Branca. Casa Branca, né? Casa Branca. É Casa Branca. Vocês veem aqui uma característica da chapa 2, que é a distância horizontal entre os 2 selos. Você vê que há um espaço ali entre um selo e outro. É 0,2 milímetros quando existe. Pode passar? Essa é outra cabeça daquela mesma fieira. Aí você pode ir passando, Igor, que elas estão marcadas. Essa aqui é uma cabeça legal. Essa aqui eu descobri, parece que é um carimbo, é uma cabeça 703, é a denominação dela, e ela tem uma filigrana de estrutura vertical à direita, que vocês podem ver ali abaixo do número do carimbo, 96. Aí onde que está aí? Tem uma filigrana de estrutura maravilhosa nesse lugar. Isso nunca foi descrito antes. Então aqui se você tem a cabeça de 700, junto com uma cabeça normal, pode marcar, pode passar. Outra cabeça essa é de 500 daquela fieira, mais uma, pode passando. Esse é um envelope, só tem um par conhecido, que é esse. O Guido falou que nunca tinha visto um par desse selo, e eu consegui comprar esse envelope no exterior, sem a pessoa saber que era uma cabeça trocada. E a cabeça trocada é a direita, ela está marcadinha lá com a seta. Pode passar. Pode passar também. É outra cabeça, né, com a característica dela. Essas cabeças eu não tenho, eu tenho várias, mas elas são isoladas. Eu não tenho composição, ela em múltiplos, né? Essa aqui, eu acho que a cabeça, acho mais difícil que tem, que é a cabeça de 500, é aquela cabeça anterior, e ela vem, em algum momento, eles mudam a moldura, o bloco de 10, e entra o bloco de 10 que tem a crescente. Tá vendo? Aqui, olha, mostra, por favor, aí, Igor. Aí. Bom, essa cabeça, ela depois sai e entra uma cabeça negra. Pode passar. Que é essa aí, ó. Você está vendo? Essa aqui é anterior, a cabeça de 500, ela é anterior à cabeça negra. Ou tirar a cabeça de 500 e depois colocar a cabeça a cabeça negra, que estava lá, devia estar jogada. Ele deve ter tirado de uma composição anterior, deixaram lá. Opa, aquela estragou muito, vou colocar essa aqui. Estava misturada lá com qualquer outra. Esse foi um erro do PEC, que ele achava que essa cabeça negra tinha vindo
anterior à cabeça de 500. Pode seguir. Aí, mais outra cabeça da composição 2B1, aquela com várias cabeças trocadas. Pode seguir. Outra da mesma composição 2B1. Ela está aqui montadinha, ela está aqui, ó, nessa parte inferior à direita. Podemos ir? Bom, mais uma cabeça, que é a 2B1. Aí termina a composição 2B1. Logo em seguida vem a composição 2B2. Ela começa a circular em janeiro e os selos são mais comuns. Por exemplo, no final vai ter uma tabelinha. Os selos são mais comuns do que a outra, que circulou durante muito pouco tempo. Estas são as posições onde estão as cabeças trocadas. Eu vou chamar a atenção que a maioria das cabeças trocadas, quem localizou foi o Dr. Ivo. Parece que o Peck localizou uma e o Ovídio localizou uma também. Podemos seguir? Esse é um bloco que pertencia à coleção do Guido, que foi leiloado aqui em Belo Horizonte pelo Álvaro. É a composição 2B2, em que aí estão localizadas as cabeças trocadas. Esse é uma cópia, né? Essa imagem eu copiei do artigo do Guido. Vai ter a bibliografia no final, eu vou deixar lá a bibliografia, para vocês poderem. Isso aí foi publicado na Mosaico, esse trabalho do Guido, que completa o trabalho do Ivo. Pode seguir. Então, agora são as características de cada uma das cabeças da 2B2. Pode seguir, Igor. Aí, a cabeça 700, junto com a cabeça comum. Pode mais uma. Essa é uma cabeça de 700 também. Essa tem um tracinho muito bonitinho em cima do 100 ali. Ó. Esse acha sempre. É a mesma história. Ficou um resquício da tableta de valor. Pode seguir. Essa cabeça aí de cima. Pode passar ao próximo. Essa é de 200 de 500 da 2B2. Pode seguir. Tem aí um par. Ela é essa aqui, né, do lado direito. Pode ser o próximo. Essa é a cabeça de 500 da chapa 2B2. São 5 cabeças nessa chapa. Pode seguir. Tem uma quadra um pouquinho aberta. E essa tem uma cabeça negra por cima dela. Pode seguir. Essa é a última da 2B2. Pode seguir. E aí tem essa cabeça. Aí você tem a composição D, que tem 3 cabeças trocadas. Pode seguir. E aí é uma peça também leiloada e que foi da coleção do Guido. E isso está no trabalho que o Guido publicou. Esse aí é a imagem do catálogo de leilão, que está colorido. Eu tenho esse catálogo desse leilão. Então, é uma peça excepcional. É a composição 2D, já com perino. O perino volta nessa composição, que é essa faixa separando os dois lados da folha. E aí tem a localização dessas 3 cabeças, né? Características dessa emissão. Lá em cima tem a assinatura do Dr. Enes, que era o diretor da Casa da Moeda. Ele era tio do Pedro Nava. O Pedro Nava morava na casa dele quando estudava no Rio, quando menino, antes de fazer medicina. Pode seguir? Aí a característica dessa cabeça. Pode seguir. Esse é um interpostal, né, uma capa bilhete, em que você tem essa cabeça na imagem. A outra de 500, são 2 de 500, uma de 700, pode seguir.
Aí as características dela. Bom, aí chegamos na última cabeça. Essa cabeça, ninguém sabe onde que ela está. Não se sabe se tem uma outra composição, não se tem conhecimento da localização dela. Eles acham que são 3 ou 4 cabeças, mas é questionável. Eu acho que é uma só. Eu tenho algumas delas e fico procurando detalhes entre não acho. Eu acho que é uma cabeça só, que houve pequenas mudanças de risquinhos, sujeiras que ficam na cabeça. Essa tem uma localização desconhecida. Ela é diferente de todas as outras. Uma cabeça de 200. Pode seguir? E eu tenho esse par dela aí, que era da coleção do PEC. Pode seguir. Bom, aí o grau de raridade. Bom, por que separar as cabeças, os selos por cabeças, pela característica de cada um? Uma das razões é essa. São selos diferentes com raridades diferentes. A chapa 2A, esse aqui é um trabalho do Guido. A chapa 2A ele coloca como parâmetro básico 1, que é a mais frequente. A 2B1 é aquela chapa que você tem aquela fileira, aquela linha de cabeças trocadas que circulou durante 2 meses só. Ela é 10 vezes mais rara do que a chapa 2A. Depois você tem a chapa 2B2 e a chapa 2D, em que você tem a raridade é 2 vezes e meia mais rara do que a de parâmetro. Esse é uma boa justificativa para você classificá-las de acordo com a sua localização. Pode seguir? Bom, aí tem a bibliografia que eu consultei, tem alguma coisa que é disponível na internet, sabe? Tem outras que você consegue na Mosaico. A literatura de madrugada é muito grande, tem muita coisa. Atualmente escreve-se menos, né? Mas já tem muita coisa publicada. E a gente não consegue fugir dessa segunda referência, que é o estudo sobre as emissões de 94 a 1906, dos 3 alemães, que é uma coisa brilhante. Eu estou tentando colocar isso escrever alguma coisa mais completa, mas é impossível. A sensação que eu tenho é que eu estou plagiando o tempo todo, porque está tudo ali. É difícil. Pode seguir? Bom, sobre a madrugada. Eu ouvi do Guido, nunca diga que não existe na madrugada, que algo não existe na madrugada. Diga sempre, eu nunca vi. Cada dia uma surpresa. É impressionante. Às vezes eu compro alguma pacotaria de madrugada e eu falo, gente, isso aqui eu nunca vi. Aí eu tenho o classificador das esquisitices. A esquisitice de papel, de picote, de impressão defeituosa, de carimbos. É um espetáculo. E o Dr. Mário Branco, que era médico também, né? Ele fala que a emissão de 1894 e 1906 é a mais bonita série da Filatelia Universal. E ela é muito legal porque tudo que sabe dela foi a partir de estudos filatélicos. Pouquíssima coisa tem documentada oficialmente. Eu acho que acabou, não acabou, Igor? Sim, acabou. Muito obrigado. Gostei muito de ter falado. Márcio, eu que agradeço. Muito obrigado por compartilhar esse belo estudo e, querendo ou não, eu pelo menos acho essa bem difícil. Então, eu confesso que eu vou imprimir, sim, eu vou seguir a dica, eu vou imprimir esse material e deixar aqui do lado na hora de classificar, porque não é fácil. Bom, já temos o Peter que levantou a mão, então, Peter, só abrir o seu microfone, fazer pergunta, e aos demais... Vou fazer direitinho, porque... Boa noite, doutor Márcio, tudo bem? Peter, tá bom? Eu tô. Bom, primeiro eu fiquei feliz em receber vários estudos que você enviou, e sempre dizendo a você que tinha que ser mais simples, até que você mandou o mais simples possível. E
eu preciso explicar uma coisa com relação ao catálogo. Eu lembro sempre do Dr. Renato Machado. Ele falou assim, o editor do catálogo é aquele que vai dividir onde entra no catálogo e onde passa a ser estudo. Isso que eu vi hoje, fantástico. Então, em 86, eu viajei com o Dr. Álvaro Carvalho para Chicago. E aí a gente teve bastante contato. Então eu falei para ele, explicar papel no catálogo não dá. Eu falei, eu concordo com você. Então você tem que fazer, com os cruzeiros, por exemplo, você tem que entregar um monte de selos para uma pessoa que não é filatelista e dizer assim, escuta, separa por papel. Se você for separar por papel, nos cruzeiros você vai conseguir 4. Né? Porque esse A1, A2, A3, se você não consegue, imagine o leigo, né? Aí já consultei fabricante de papel. Aí vocês são malucos, como A1, A2. O Álvaro falou assim, olha, eu tenho isso separado. Eu falei, olha, só tem um jeito de fazer. Vai ser um crime filatélico. Eu vou fazer um catálogo de 1000 exemplares e cortar os selos cruzeiro em 4. Né? Na verdade, 4.000 catálogos. E colocar os 4 tipos como brinde, porque como você vai explicar papel? Né? Com texto. Você leu Ponge lá, você fica louco. Como é que é? A pessoa tem que pegar o papel. Não adianta explicar, ele tem que sentir o papel. Né? É a única maneira. Então, o catálogo tinha que ter de brinde um selo tipo de cada dos papéis que um leigo consegue classificar, no meu entender. Aí vem a parte do catálogo. O catálogo é feito por mim e pelo meu filho, e a editora RHM não é uma empresa multibilionária, somos 2. Então nós digitalizamos, escrevemos em Word, eu diagramo desde a época da IBM, enfim, desde quando você tinha que fazer termos que o pessoal não vai conhecer, stripping, pastap, sabe? A gente tinha que fazer o abdeck, às vezes queimava a chapa e tinha que cada cotação você contornar com 4, com pincelzinho, cada selo. Uma loucura. Então, quando você vai colocar uma linha, às vezes uma linha no catálogo, você tem que repaginar ele inteiro. E a repaginação é feita à mão, com XY de cada número de página e da logomarca. Então, não é má vontade, é que eu tenho que fazer o catálogo do zero. Eu tenho que começar com a página em branco. Então, começar de novo, zero. Aí o Constantino manda um trabalho sobre filigranas estruturas, vem o artigo do Dr. Armando Ribeiro, você vê que eu joguei onde eu pude jogar. Então, eu vou apertando, esmagando. Se você olhar direito, tinha que fazer tudo de novo, começar do zero. Tá? Como a tiragem vai diminuindo ao longo do tempo, filatelia é uma coisa complicada, o preço do catálogo sobe, a tiragem diminui, você imprime não em rotativa, mas é plana, e você inviabiliza. Então, alguns trabalhos que já fiz, como um enciclopédico de comemorativos, foi jogado no lixo. Por quê? Porque era inviável, ia custar uma fortuna. Então, existe esse problema comercial. Então, por exemplo, teve uma pessoa agora escreveu um livro sobre a VASP. Fantástico, não tem preço, não tem nada, é sobre a história da VASP. Vai publicar como? Vai fazer quantos exemplares? É que nem o Duff. Quando o Duff fez o livro dele, eu falei, Duff, não faz 3.000 que não vai vender, sabe? No segunda edição até fiz o prefácio. Vendemos 300, ele ficou com 2.700 no sítio, porque não tem. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente lança o catálogo e dá de brinde. Na verdade, o preço está embutido. Não, eu não quero fazer isso aí ele tinha até um termo legal, Duff. Eu falei assim, você está arrebentando com minha obra tem vida própria. Eu falei, olha, é que o mercado editorial filatélico, ele é pequeno, você não vai conseguir o equilíbrio, você não vai conseguir o custo. E, de fato, ele nas 2 edições não conseguiu. Só que ele conseguiu marcar.
né? Na verdade, o que a gente quer é marcar. Assim como o seu trabalho está marcando, né? E eu acho isso importante. Na era digital, pode ser que isso tudo mude. Só que o trabalho que você tem para fazer a pesquisa e para publicar, ele é um custo fixo. São homens e horas de trabalho. São milhares de horas, centenas de horas. E depois você coloca lá um PDF, à venda por R$10, e um cara compra e distribui para um monte de gente. Mas nem por R$10 eu consigo vender esse trabalho. Não consegue. Então, esses trabalhos, no fim, eu realmente não me incomodo com a pirataria. Tá? Eu já vi pirataria no eBay, no Mercado Livre, e aí eu liguei para uma moça em Londres, ela falou, olha, seu Peter, é o seguinte, eu financio meus estudos aqui, copiando o PDF dos seus livros e vendendo. Se eu quiser me processar, processa. Eu falei, não, eu quero que você termine os seus estudos, continua, tá? Porque a filatelia tem tão pouca divulgação que eu vou me incomodar agora que ela vende o PDF lá, o outro vende ali. Mas isso, de uma certa maneira, impede que você faça passos maiores em divulgar isso tudo. Filatelia é complicado, e essa palestra demonstrou isso. Você está de parabéns e obrigado pelo tempo aí. Tá? Boa noite para todo mundo. Obrigado, Peter. Quando eu falo em provocação, é no sentido de provocar o seu conhecimento. Você saber que existe um estudo. Antes do lançamento do último catálogo, que eu apresentei algumas coisas, eu vi a dificuldade de fazer um catálogo. Eu não imaginava a dificuldade. Entendo perfeitamente a dificuldade. Eu vi como é que você espremeu as informações a respeito daquele selo 81X. Em um pedaço do catálogo você colocou, e em outro lugar você colocou o restante. Né? Então, assim, eu entendo. A provocação que eu falo... alto, bem. Anda com esse fone. Oi? Nada, a minha mulher está falando que eu falo alto. Então... Eu falo alto e não enxergo bem, porque eu operei a catarata, também não vi os pontinhos, tá? Eu estou enxergando mal também, porque eu tive um descolamento de retina, tá ruim. Mas, Peter, mas a provocação é isso. O provocar é você conhecer o trabalho. É isso. Já provocou. Eu vou fazer isso. Já provocou. Se minha vista permitir, eu vou fazer. Então tá feito. Muito obrigado, Peter. Negócio fechado. Tá bom. O meu trabalho e do Guido. O Guido, desculpa, eu vou interromper de novo. Antes do Guido vender a coleção para o nosso amigo comum no Rio de Janeiro, eu pedi a cópia para ele. Falei, olha, se passa pelo editor do catálogo, lógico, se a coleção passar é melhor, mas se passa pelo editor do catálogo, a cópia, eu melhoro o catálogo. Porque, você vai controlar os preços, eu não tenho o menor interesse nisso. O mercado por si só reajusta, o negócio está alto e vendido baixo. Eu não me preocupo com... A última coisa que me preocupa é com a unidade filatélica, que é 50 centavos, é R$1. Isso, para mim, tanto faz, né? Então, não é a minha preocupação principal, é essa, né? Como dizem, vai controlar o preço, tem muito poder, não pode ser presidente da BCF porque tem o poder da cotação, não tem poder nenhum. Primeiro que a cotação, por exemplo, dos selos modernos, não sei o que faço, dos calibre de boi, não sei o que faço, enfim, de tantas coisas. Antigamente, o Reiter fazia dos comemorativos, meu pai fazia só dos regulares. E quando ele comprou o chifre, ele não incorporou os conhecimentos que ele tinha do Santos Leitão, ele fazia as cotações do Santos Leitão por anos. Eu pego os papéis e falo, por que ele não colocou isso no chifre? Porque ele não podia. Ele não podia. Ele simplesmente não podia. Era outro catálogo. Tá? Então é isso. Muito obrigado, Peter. Imagina. Primeiro, né, parabenizar pelo estudo, né? E é um dos selos que, quando eu me iniciei na filatelia, eu digo que eu me iniciei quando eu entrei na SPP. Eu via uma quantidade muito grande de madrugada, mas aí eu via estudos. Eu falei, caramba, esse selo deve ser uma complicação miserável para você entender ele. O Shen, o
O William Shen também tem uma coleção de madrugada muito legal, já vi. O Sérgio Marques teve uma também, um bom tempo também de madrugada. E é um selo fascinante, porque é um selo regular. Eu acho que todos os grandes estudos são em cima de selos regulares, todos eles. Porque eles carregam, além de tudo isso que se apresentou, de variedades, de chapas, de não sei o que, a história postal deles também é longa, então você tem história postal, é muito legal, muito legal. E cada vez que a gente assiste alguma coisa mais simplificada, anima um pouco mais a gente procurar algumas coisas. Parabéns. Muito obrigado. Miguel, a madrugada, completando um pouquinho do Peter também, sobre a madrugada, quando o conhecimento do papel realmente você precisa ter uma quantidade grande de selos para ir vendo os papéis. Existe uma tabela da presença dos selos de acordo com a cronologia. Eu acho que eu vou refazer para a pessoa já entender que alguns selos só aparecem com determinado papel e tudo, para facilitar o conhecimento do papel. Para você realmente conhecer, eu acho que Cruzeiro e Madrugada, você tem que ter um volume muito grande de selo, e manipular, e olhar, e ver, e pegar, e colocar na luz, ver para que lado que ele vai entortar, até entender qual papel é qual. Ao contrário da vovó e netinha, que você vai muito em função da filigrana, né? Você tem que descobrir a filigrana. Okay? Mas a minha outra coleção, Miguel, de Madrugada, é História Postal de Minas Gerais. E esse viés é delicioso para mim. Eu adoro a minha coleção de Madrugada da História Postal. Eu acho uma delícia. Essa minha palestra é baseada na minha coleção que eu expunha, né, em um quadro. Ela foi premiada algumas vezes. Essa não tem a participação do Guido. A participação do Guido é em outros estudos que a gente tem feito junto. Ok. Muito bom, muito bem. Macedo, fique à vontade. Alguém mais? Ô, Reinaldo Macedo, faz favor, não vai se manifestar. Tá vendo? Vocês falaram para o homem não fazer pergunta, ele está constrangido em falar. Aí, ó. De falar, viu? Deixa eu aproveitar, então. Primeiro, Marcos, parabéns. Segundo, você lembrou um amigo fantástico, Guido. Na época, eu tinha um escritório em Curitiba e eu passava sempre na casa dele. Era um aprendizado em cima de aprendizado, mesmo não colecionando madrugada, eu sempre ia à casa dele para aprender. Queria te fazer uma pergunta. Esse mesmo estudo das cabeças, em algum momento, você chegou a fazer nos bilhetes postais? Não. Nos inteiros postais? Não. Nos bilhetes postais? Você já me mostrou. Eu sei que você me mostrou uma vez no inteiro postal com a cabeça de 94, não é isso? Que é uma coisa raríssima. Isso. Você me mostrou isso. Eu nunca tinha visto. Não, nunca fiz esse estudo. Mas você nunca se dedicou, então, a estudar nos inteiros postais essas trocas de cabeça? Não, nunca. Será possível ter alguma, hein? Uma cabeça trocada de 500. Não me mata do coração, não. Vai saber. Existe sim, viu? Existe sim. Fala com o Shen. Shen tem? Tem. Opa! Ele não participa. Eu acho que a coleção do Shen está no site da SPP, se não me engano. Eu já vi a coleção dele exposta várias vezes. Para não falar que a fotografia dela. Para não falar que a coleção do Shen não está exposta no site, eu estava justamente olhando ela e procurando peça. Ela aqui aberta, procurando as pecinhas. É bem, também no detalhe, é bem bacana o jeito que ele apresenta. Eu tenho essa coleção dele fotografada. Numa dessas exposições eu fotografei, eu tenho no meu computador. Se você quiser, depois eu te mando ela, que eu escaneei, eu te mando ela. Por favor. Quantas folhas você escaneou? Você lembra, Igor? Foram, acho que 120. E Miguel, a coleção tem 76, depois mais 16 numa outra parte, depois mais 4 de explicação, e por aí vai. O Shen, ele vai
Viu, Miguel? E a coleção dele, eles põem um pedaço dela, porque ela tem muito mais coisa. Eu já conversei com ele sobre isso. Tem muita coisa bonita na coleção dele, muito. É um selo bacana. O Sérgio também tinha uma coleção bacana, se não me engano, ele tinha umas, eu vou chutar aí umas 10 folhas, que ele apresentou uma vez na SPP, e foi logo no comecinho, assim, que eu acho que eu já cuidava do site naquela época, mas ainda não passava a coleção na íntegra. Foi uma pena, porque eu já não sei se foi parar, ele se desfez dela, mas tinha folhas, acho que na época ele apresentou uns 8 quadros. O Xavier que pode falar com mais lembrança dessa coleção do Sérgio Marques. Você lembra, Xavier? Tá sem som. Eu lembro da coleção, mas não me lembro de detalhes. Eu sempre achei muito louco esses filmes, apesar de conviver com eles. Comprei muito pacotinho de 100 na Praça da República. Muito, muito, muito. Tijolinho de 100. Aqueles tijolinhos amarrados com fita. Com linha, com fita. Ainda tem um monte jogado aí. Eu tenho na minha mesa esse tijolinho aí. Eu vou convidar o Reinaldo. Boa noite, Reinaldo. Eu vou convidar o Reinaldo Macedo, que é vice-presidente da FIP, a categoria nova lá, né, nas exposições. É a interface de selos inteiros, porque tem muita coisa aí no meio, desde o Império. Dá para fazer uma coleção. Tem muita coisa. É uma interface, porque separar inteiros de tradicional, pode fazer uma no meio aí, você vai dizer, que categoria que é? Sei lá, meu, sem categoria. Também não sei, mas me parece um assunto muito interessante. Eu tenho muito inteiro postar por atrás deles, viu? Mas os regulamentos proíbem a inserção de inteiro numa coleção de selos e vice-versa? Depende do tipo de coleção que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo uma temática, você pode usar os selos e os inteiros. Não. Na temática não, numa coleção tradicional. Na emissão de 94. O que impede você inserir... Se você estiver relatando as peças emitidas dentro do ano, quem sabe seja possível você misturar selos inteiros. Boa noite, Não é da Reinaldo. especialidade. Aí o Rubem... Oi. Oi, Reinaldo. Quando colocam muitas reimpressões de uma coleção do Império, aí perde ponto. Então, a pergunta que fica, existe um número de... Por exemplo, eu quero fazer uma tradicional e colocar inteiros postais. Tem 10% de inteiros postais do Império dentro de uma tradicional? Ou não existe, ou não pode ter inteiro postal? Essa é a pergunta, né? Basicamente, né? Eu estou falando de uma tradicional, né? Qualquer resposta que eu te desse agora pode ser até prematura pela complexidade da pergunta. Vou estudar para responder. Eu nunca vi. Universitários e depois volta. Eu nunca vi. Eu diria que tudo muito passa pela criatividade do título e a forma de desenvolver, Peter. Mas me parece muito interessante a ideia. Eu acho que eu, se fizesse uma ou outra, ia caminhar para isso. Uma pergunta de leigo. A impressão do inteiro postal é igual a do selo ou foi criado um modelo diferente para pôr no inteiro postal? Ninguém vai responder, não, é? O Reinaldo vai responder essa. Então, eu estou esperando o Macedo responder. Olha... essa veio para mim, Paulo. Ninguém vai responder. Será que... Essa aí é para o Márcio, essas de universitária é para o Márcio. Mas se eu lembrar bem um pouco do que o Guido discutiu na época, o mesmo padrão criado para o selo foi utilizado para o inteiro postal. É o mesmo clichê, clichê que fala, é isso? É o mesmo. Eu tive uma experiência assim, deixa eu interromper, desculpa. Eu não conhecia inteiro postal e entrou numa loja em 84, uma pessoa falou: esse selo não está no catálogo, o Dom Pedro está olhando para o outro lado. Como eu nunca tinha visto o inteiro postal, eu falei, é mesmo, né? Não tem, o selo do Dom Pedro está olhando para o outro lado.
Eu fiquei intrigado com aquilo, perguntei para meu pai, ele falou, não, isso é recorte de inteiro postal. Isso é um recorte, está olhando para o outro lado? Sim, mas foi cortado. Aí eu fui na feira do MASP e comprei de um famoso, já falecido comerciante de antiguidades, um monte de BP12. Eu lembro até hoje. Eu joguei aqui, deixei em casa e tinha uma lâmpada ultravioleta. Minha filha tinha uns 9, 10 anos, já tem 41. E ela, um dia chegou e falou assim, pai, vem olhar aqui. O que foi? Ah, esse brilha, esse não brilha. Esse brilha, esse não brilha. Aí eu fui olhar a perna do R. Se você olhar os 10 reais lá, o cinza, o verde, o preto e o verde, é invertido em relação ao 10 reais do inteiro, do BP12. Quando eu fiz o catálogo dos bilhetes postais, a gente separava. Até uma pessoa perguntou esses dias, por que caiu fora, né? Foi, na verdade, eu não sei, acho que foi falta de espaço, mas a gente não sabe se essa alteração de cor debaixo da lâmpada ultravioleta é o tempo que fez, mas fica verde-limão o selo, o inteiro fica verde-limão e é invertido. Se você olhar a perninha do R, ali tem um gancho que é invertido em relação ao selo. Eu falei assim, não, então, usaram o mesmo clichê para fazer o BP12 e o selo de 10 reais, não é possível. Fizeram alguma coisa eles fizeram. Agora, exatamente o que, não. Aí, por problema de espaço, o catálogo ficou meio pobre nos inteiros. Por quê? Porque o inteiro postal tinha um catálogo separado em 4 volumes e como o público vai diminuir, sempre do Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Então, eu ponho no catálogo. Vocês vão ter que me engolir, né? Os inteiros postais. O catálogo, na verdade, é um conglomerado de coisas que tem público diferenciado. Então, essa é a ideia do catálogo. Ficar bem gordo, mais raso, não é especializado, para o pessoal ver, olha, tem isso aqui também, tem aquilo lá também, tem aquilo lá também. Então, de repente, aparece um colecionador de cintas, que ganha medalha com cintas, que é o finalzinho lá da filatelia, né? Então, isso se incorpora na filatelia. Essa é a ideia, né, Reinaldo? O Vales Postais, por exemplo, né? Então, é isso aí. Um parêntese importante que a gente conversou outro dia é que por que existiria essa fosforescência na tinta dos selos dos inteiros postais do Império, tendo em vista que não serviria para nada, não tinha nenhuma leitura ótica na época que pudesse essa tinta colaborar, né? Interessante isso. Pois é. Não tem justificativo. A gente não sabe, né? Assim como o Dr. Márcio tem um monte de dúvidas, a minha caixa de dúvidas só aumenta também, ainda bem. Isso é bom ter dúvida o tempo todo, né? Pois é. Agora mesmo tem a dúvida, diga. Eu falei que a dúvida alimenta a curiosidade aumenta a pesquisa, e aí vai embora. E essa é a função da Sociedade Filatélica Paulista, e está cumprindo, né? Nossa, Mário. Vamos gerar dúvidas. Ai, Peter. Eu também tenho. Esse aí quando falam que a cotação está errada, eu falo assim, escuta, na noite do núpcias você engravidou sua mulher? Pô, na primeira edição não tem como acertar tudo, né, meu? Tá tudo errado, lógico. Tem uma moça, tem 2 moças aí na sala. Eu acho essa pior de todas. Isso aí foi copiado, viu? Isso não é nada inédito, foi copiado isso aí. Não foi criado, não. Muito bom. Ô, Tony. Você copiou do Higgins Gage. Você já passou os dados para o Peter? Você copiou do Flatal. Claro. Acho que o Ponge é a melhor base até hoje escrito. O trabalho do Ponge de junho de 74 é o melhor trabalho sobre inteiros postais. Sim. Sabe como é que o Ponge morreu? O pessoal sabe. Né? Não sei. Então, na sexta-feira à noite, ele dizia para a mulher que ele ia para a sala de selos dele e que no almoço de sábado, o jantar e domingo é para pôr na porta para não interromper. Então, a mulher dele colocou o almoço no domingo e foi pôr o jantar e o almoço estava lá.
Adivinha o que aconteceu? Ele faleceu em cima dos selos. Tá? E o Poggi tinha, como todos os filatelistas, uma memória fora de série. Meu pai dizia que ele conhecia os postes de São Paulo, que na época eram numerados por números, assim, ele sabia tudo. Então, além disso, todo filatelista tem uma memória, ela vai falhando, né, depois com o tempo, mas via de regra tem uma memória muito boa. Muito bom. O bate-papo da filatelia, ele vai... acho que é o que mais a gente aproveita, além do conhecimento, é óbvio, mas essa interação, trocando ideia, você acaba conhecendo muita coisa e acaba tendo um olhar para tudo quanto é... Você assiste uma palestra, no outro dia você vai mexer nas suas coisas lá para ver se acha alguma coisa que foi falada na palestra anterior. Então, Olha, irritar meu pai era muito fácil, viu? Era só falar que o pai da filatelia brasileira era o Poggi. Passa a cota para o Peter, que o Peter pediu para fazer lá, ele quer uma cota. Né? Eu já estou avisando assim em público, né? O Tony não ouve. Começou a falhar aí. Tá falhando. Tá falhando. Márcio? Sim. Márcio, boa noite. Sim, boa noite. Parabéns pela palestra, muito boa. Eu só fiquei curioso assim, a referência que eu tinha era o catálogo, aqueles, olha o pescoço, se é mais retinho, se é mais redondinho. E eu notei que você praticamente não citou nenhuma das características que mostram no catálogo para fazer o reconhecimento das cabeças trocadas. Você, então, prefere assim? Você acha que as suas referências substituem aquelas que estão no catálogo? Com as suas referências, eu não preciso daquelas que estão no catálogo, ou ainda continuo precisando? Obrigada, Leandro. Cláudio, eu vou tentar te responder. Eu coleciono madrugada há mais de 25 anos. E aí, no começo, eu tentava seguir isso. Aí eu encontrei um jeito meu próprio. Primeiro, conhecer, me familiarizar com cada uma das cabeças. Bom, o melhor jeito... Então, quando, por exemplo, eu pego um pacotinho de vermelho e preto, aí eu separo as cabeças 94 das 97. Eu olho sempre a folha do louro, do louro, que está acima da orelha. Ela é bem pontudinha na 94 e ela é arredondada na 97. Eu acho o jeito mais fácil é esse. Quando está apagado, eu vou procurar em outras características. Feito isso, nesse momento, eu já vou separando as cabeças com suspeito de serem retocadas ou serem trocadas. E depois eu faço uma revisão. A grande dúvida, o grande erro é confundir a cabeça de 97 com a cabeça de 700 réis, a cabeça trocada. Isso a gente erra com uma certa frequência. Mas eu fui... como é que eu fui? Eu fui achando o meu jeito de classificar. Mas, com certeza, olhando e conhecendo elas de uma maneira muito íntima. Foi o jeito. Agora eu olho assim e já sei o que é. Mas eu acho mais fácil separar a 94, 97, aí depois eu vou uma por uma e vou estudando. Basicamente é isso. Você vai ter que encontrar seu jeito, hein, Cláudio? Mas a folhinha está lá do meu lado. O bom é isso, que tem várias referências diferentes, né? Se você tem um carimbo tampando uma parte, você vai buscar na outra, né? Na outra, isso. E às vezes eu coloco no computador com o microscópio, né, o eletrônico, para ver com detalhe onde está. E às vezes eu não consigo. Às vezes ficar lá, parado, lá até o dia da inspiração que você pega e olha para não esquecer. Márcio Domingos, eu coleciono também madrugada já há uns 40, 45 anos. E faço exatamente como tu faz. A separação. O catálogo é um guia, ele tem aquelas coisas básicas, mas cada desenho tem particularidades. A minha folhinha de cola aí que eu uso para fazer, eu incluí também as outras cabeças, tá? O 300, botei a cabeça, todas elas têm algumas, e entre elas existem diferenças, né?
com o tempo a chapa foi gastando, olhar um grupo de 10 ou 15 selos, blocos, eu tenho alguns blocos, por exemplo, de 800, 700, os selos são diferentes, as cabeças são diferentes, tem que pegar uma mais ou menos padrão, como base. Eu tenho alguns blocos sem carimbo, então eu para fazer essa colinha, né, que eu peguei e escaneei as cabeças, tu tem que pegar uma padrão, tu tem que achar uma mais ou menos que seja uma média, porque elas são basicamente todas elas diferentes, cada uma tem uma característica. Um selo é quase diferente do outro. Então, tu imagina fazer um estudo aí dos 100 reais, todas essas emissões, todas essas características diferentes de cabeça e coisa, é um estudo realmente fantástico, uma coisa fora de série. Acho que o Mário Branco realmente está certo. Acho que não deve ter na Filatelia Universal nada que se compare a essa série no todo, né? É fantástico isso aí. E eu também gostaria de ver na apresentação, a minha ideia sempre foi, quando eu consegui montar o serviço e outras coisas da vida não me permitiram, agora, como eu estou de mudança, eu estou conseguindo juntar, descobrir coisas até que eu sabia que eu tinha e nem sabia que tinha. Então, consegui fazer essa composição do selo também com os inteiros. Eles têm também as características da própria coleção, né? Eles saíram dali, a imagem saiu dali, né, do selo do inteiro. Acho que é uma ideia boa aí de fazer na hora de expor as duas coisas juntas. Uma coisa decorreu da outra, né? Mais ou menos isso. Você achou defeito secundário de moldura no inteiro e no selo? O mesmo defeito? Eu tenho muito inteiro. Os inteiros eu ainda não parei para analisar. Tá? Eu até comecei a separar os 100 réis, mais ou menos como tu falaste. Separar primeiro pelas cabeças de 94, 97, né? E depois ir pegando os detalhes de cada uma. E o inferno realmente é 700 réis ali com os 97. Essa é muito complicado. É muito complicado. Mas eu não parei, eu tenho muito inteiro, mas não parei ainda para analisar os selos do inteiro. Eu, no começo da palestra, eu brinquei, porque vai todo mundo amanhã procurar classificar as cabeças trocadas. Eu vou procurar meus inteiros. Lógico, claro. Os esquecidos inteiros, né? Essa foi ótima. Mas parabéns pelo trabalho, e certamente vai ser muito consultado, viu? Muito obrigado. O meu trabalho não tem nada assim, vou falar de original, eu não acrescentei nada, eu apenas organizei. A organização a informação. Isso, eu organizei a informação. Grande parte do material foi adquirido aos poucos, mas eu adquiri um pedaço grande da coleção do Ovídio Cristino. Subiu uma localização de uma das cabeças e parece um grande colecionador de madrugada, né? Eu comprei algumas coisas dele quando ele faleceu. Eu não conheci. Boa noite. Eu vou parabenizar o Dr. Márcio. O Ovídio foi contador da RHM e uma das coisas que atrapalha, na verdade, o Rolf, meu pai, ele nasceu, filatelicamente falando, com a netinha. Então, quando você convive com a emissão, sendo filatelista, muda de figura. Só que naquela época da madrugada, incêndio e tal, é tudo um trabalho de resgate perdido, né? O Ovídio era um deles, né? O Ovídio realmente... E eu sempre cutucava o Ovídio, eu quero melhorar essa parte aqui e tal. Ele era muito legal, muito amigo nosso, e era um grande pesquisador, e ainda bem que continuou pesquisando, né? Acho muito bom isso aí. E parabéns pela palestra, aprendi bastante. Porque junto com o material filatélico, com selos, né, vieram algumas cartas dele com o Dr. Ivo, com o Armando, algumas cartas que eles trocaram, muito interessante, explicando sobre a madrugada, cada um dando a sua opinião. As cartas são espetaculares, nunca foram editadas. São ótimas as cartas. E uma parte da coleção do Dr. Ivo está comigo. Que legal. Assim como a do PAC estava, eu tenho lá. Mas
é aí que tá. Se você não se sente seguro para vender, como é que você vai vender? Isso é uma lição que eu aprendi. Eu procuro vender aquilo que eu sei. O que eu não sei, eu procuro não vender. Então, eu ponho na caixa, não sei. Então, eu não sou numismata e não vou vender, porque eu já aprendi. Eu tenho que vender aquilo que eu conheço. O que eu não conheço... Quando alguém compra alguma coisa no site e ele é muito bom, muito perito, no caso, eu cometi algum erro. Pode ter certeza. Então, 180 inclinado com fundo invertido, o tipo 62A novo, né? Porque agora está estudando bastante os inclinados. O Denis está fazendo um trabalho legal, veio conversar comigo. Só que, dos inclinados... O que está errado, não pode medir a espessura do papel. O papel de inclinado é diferente do papel de olho de boi, completamente. Existe papel de olho de boi fino. Então, não é pela espessura que se faz, é pelo tipo. Eu aprendi alguns segredos com RHM e esses segredos me são muito úteis, né? Então, hoje, você identificar papel é uma coisa difícil. O seu Maia, meu pai, ele fugia da madrugada. Ele fugia porque é complicado pra caramba. É muito difícil, né? Então, se você não conhece, você não gosta. Agora, se você começa a entrar e estudar e tal, e você passa a conhecer, você fala assim, nossa, mas realmente, Mário Branco tinha razão. Eu conheci o Dr. Mário Branco, fui até na casa dele, e aí, quando eu vi, eu queria comprar dele, eu falei, isso eu não vendo. Que é uma coleção de tintureiros, um carimbo, um dia de cada. Sábado, domingo, Natal, Ano Novo, isso aí eu não te vendo. Eu falei, tá bom. Mas aquilo ali era fantástico, pô. Tintureiro, um carimbo de cada dia, assim, sabe? 4 anos seguidos. Só o Dr. Mário Branco fazer isso. Fantástico. Não sabia que existia essa coleção, não. Interessante. Tem. Fascinante, né? Sem valor. É priceless, não tem valor, né? Um negócio desse, pode falar o número, não vale. É um negócio fora de série. Uma coisa interessante, Peter, na madrugada, são os carimbos que depois que eles... Por exemplo, quando muda a cor do selo, em fevereiro de 1900, os carimbos... Raramente você encontra carimbos e selos logo após a mudança. O Correio trabalhou direito. Ele recolheu ou informou a todos que aquele selo não tinha mais validade. Então, esses carimbos que vieram depois da anulação do selo, deles terem pedido o valor, são raros, são muito raros. Fico admirado com isso. O Brasil desse tamanho, você claramente encontra o carimbo fora após o recolhimento. Então, imaginando encontrar carimbo durante 4 anos seguidos. O selo que passou na mão dele, que ele achou isso. Pois é. Tinha aquela coisa assim, né? Do mistério do proibido, aqueles cadáveres de luz em cima da mesa. Eu pensei, nossa, eu nunca... Uma pergunta. Eu estou vendo aqui no chat uma pessoa perguntando. Parece um visitante perguntando se ele consegue localizar o selo na posição da folha. Uma pergunta feita às 9h26. Não, nem sempre. Você consegue localizar o selo no bloco de 4. Se o selo está localizado na pontinha da folha, você vai ver as marcas. Então, às vezes é muito difícil ver você teria que montar a folha para ver a característica de cada selo. Onde é que tem uma pintinha, onde é que tem uma falha e tudo. Não é fácil isso, não. Então, ele faz essa pergunta, né, uma pergunta assim, uma coisa geral. Não, é muito difícil encontrar o lugar na folha. Você encontra o lugar no bloco de 4, sim. E aí onde é que está? Você tem 10 blocos de 4. Então, no selo, você vai ter 10 posições na folha. Aí você tem que montar. Aí entra os blocos grandes, para você ir estudando, ir desenhando e fazendo o seu modelo para cada selo. Aqui ele tem uma pintinha aqui, tem uma pintinha ali, aí você vai montando o seu puzzle. Vai fechando ali.
E no 100 réis é muito, muito, muito difícil, porque os blocos, pelo menos, da 84, da cabeça 84, são poucos. Você usava um selo único, na maioria das vezes. Depois, aí você tem mais blocos, quando eles mudaram o valor do porte. Acho que eu respondi essa. Isso aí. Eu estou vendo aqui o pessoal, que bom que vocês gostaram. Eu gostei também de ter falado. Foi muito boa, foi muito boa. Mas foi bom. Foi fantástico. Foi. Muito obrigado. Parabéns, parabéns pelo estudo, pela palestra. Muito obrigado. Show de bola, show de bola. Aqui o meu agradecimento da SPP. Você combateu um pouco a timidez e foi muito bom. A conversa foi excelente. Muito bom. Muito obrigado. Antes de colocar o convite para a SPP Conecta da segunda que vem, eu vou fazer o convite para o Minha Oficina, que vai começar daqui 6 minutinhos, com o César Paulo. Ele vai dar a palestra sobre os selos ABN, lá na Minha Oficina, daqui a pouquinho. Se alguém tiver interesse, o ID está aí no chat, para poder entrar lá, não precisa de senha, é bem tranquilo. E é bem bacana também, então, quem não teve a oportunidade ou quiser rever a palestra que ele deu aqui também no SPP Conecta, fique à vontade, está mais do que convidado, o pessoal lá é bem bacana. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, pela palestra. A todos os amigos que aqui estão presentes, muitíssimo obrigado. E já deixo o convite para a segunda que vem. O Johnny Takata vai falar sobre os pré-cancels americanos. Vai fazer uma palestrinha para a gente segunda que vem falar sobre isso. Então, eu conversando com ele antes da gente definir a palestra, não sabia que era tantos selos, tantos tipos, o catálogo é gigantesco, então vai ser um negócio bem bacana para a gente debater. Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso, e para quem vai, nos vemos... Parabéns, Márcio. Obrigado. Márcio, obrigado. A todos. Boa noite, tudo de bom. Parabéns, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite.